Bom dia, gente. Bom dia, porque eu tô gravando essa aula agora de manhã. Tive aquele contratempo na advocacia, vida de advogado é isso. Obrigada pela compreensão de vocês. Bom, gente, vamos continuar falando sobre os ramos do direito privado. Eu vi um erro na aula 3, que na aula 3 eu coloquei direito internacional público. Não, né, gente? O direito internacional público é um ramo do direito público. Então, vocês corrigem aqui, ó. Coloca privado para mim, lá na aula 3, tá bom? Para vocês não confundirem. Então, na última aula a gente viu o direito civil, o direito comercial e empresarial e o direito do consumidor. Hoje, quase feriado aí pra gente descansar, vamos ver sobre o direito do trabalho e o do direito internacional privado. Vamos lá. O que é o direito do trabalho? O direito do trabalho, a maioria sabe o que é, né, gente? Regulamenta relações sociais entre particulares, empregado e empregador, funcionário e empresa. E assim, como no direito do consumidor, as relações são comumente estabelecidas de maneira desigual. Por que desigual, gente? Uma empresa, na maioria das vezes, 98% das vezes, tem muito mais condições financeiras, assessorias jurídicas e tudo mais do que um simples funcionário. Por isso, tem essa relação desigual. Enquanto nas relações cíveis comuns, as partes têm igualdade de condições. Nas relações trabalhistas, geralmente uma das partes, o empregador, né, o dono da empresa, possui um aparato econômico-financeiro que supera a capacidade do trabalhador de negociar equilibradamente, né, gente? Quantas vezes a gente percebe aí, parentes, a gente mesmo, né, trabalha em empresas que o trabalho é insalubre, o trabalho não é justo, não é bem remunerado, mas você precisa daquele emprego e você se adequa àquilo e não reclama. Por quê? Porque a sua condição econômica, financeira, de conhecimentos gerais sobre os seus direitos são bem menores do que aquela empresa que você trabalha. Para restaurar tal equilíbrio, é que suas normas, as normas do quê? Do direito do trabalho, são interpretadas da maneira mais eficaz a compensar essa hipossuficiência do trabalhador. O trabalhador, gente, ele é hipossuficiente. Por quê? Porque ele não está em pé de igualdade com a empresa. Ele sempre está abaixo. A empresa está lá em cima, né, numa posição hierárquica, e ele está aqui embaixo. Então, por isso que existe, né, um princípio do direito do trabalho, nós vamos estudar isso mais para frente, que as normas, sempre que puder ser interpretadas a favor do empregado, assim será, para restabelecer essa igualdade aqui e para diminuir um pouco essa hipossuficiência do trabalhador. No Brasil, existem duas normas principais, o que não exclui a existência de diversas outras leis. Inclusive na Constituição Federal, gente, que é a nossa Constituição maior, a nossa lei maior no Brasil, existem considerações trabalhistas na Constituição. Mas a mais utilizada é a CLT, né, que é a Consolidação das Leis de Trabalho, que regulamenta principalmente as relações trabalhistas privadas. No âmbito público, gente, a gente tem a Lei 81.12.90, isso aqui é só para título de curiosidade, que embora tenha sido criada para regular as relações estatutárias dos servidores públicos no Serviço Federal, pode se aplicar em diversas outras esferas federativas da administração pública, como norma de referência, obviamente se for aprovada pelas respectivas Assembleias Legislativas. É nível federal, mas pode ser usada, né, a nível estadual também, com as devidas adaptações. Bom, gente, existem assim, inúmeros casos do direito do trabalho, coisas assim que eu tenho certeza que vocês nunca pensaram que pudesse ser possível. Essa aula também seria uma aula gostosa que a gente teria se tivesse a presença física de todo mundo, mas eu separei algumas aqui. Por exemplo, esse em preto aqui, ó. Acerto trabalhista de empregado falecido, como funciona? Você sabia? Você tem um marido, esse marido ele morre e deixa lá o acerto trabalhista. Esse acerto trabalhista, quem vai receber isso? É o espólio, né? Entre aspas, o inventário de cujos, né, da pessoa falecida, através da sua esposa, que seria a parte legítima, se essa pessoa não for casada, no caso pai, mãe ou filho, né, dependendo da situação da pessoa, a pessoa morre, os seus herdeiros, ele tem direito a esse acerto trabalhista. Olha essa manchete. A haitiana será indenizada por assédio moral
e discriminação racial no trabalho. Vocês sabiam que existe o dano moral por assédio, tanto moral, tanto racial, no âmbito do direito do trabalho? Existe, gente, é muito comum. Principalmente nós mulheres sofremos muito assédio sexual no ambiente de trabalho. Hoje em dia os juízes assim olham com outros olhos. Se você tiver um indício de prova, já é capaz de condenar o seu empregador. Isso aqui bem atual, né, gente? Covid-19, funcionário infectado pelo vírus não terá mais estabilidade no trabalho. Tava essa discussão, se teria estabilidade ou não. Não tem, ficou decidido. Mas uma coisa a favor do especialista aqui, falou que o Covid-19 é considerado doença do trabalho. Ele não vai ter estabilidade no trabalho, mas é considerado doença do trabalho. Enquanto não tiver curado, não pode ser mandado embora. Se tiver sequela, futuramente pode entrar com uma ação processando a empresa que não concedeu os devidos aparatos, né, EPIs para se proteger do vírus. Interessante também. Olha esse aqui, como eu falo que os direitos se misturam. Ex-patrão é suspeito de planejar chacina para matar funcionário que ganhou a ação trabalhista. Olha, ganhou 70 mil de ação trabalhista e o patrão foi lá e mandou matar. Então isso mistura o quê? Direito do trabalho com direito penal. Não sei se vocês conhecem esse Prem Baba aqui, ó. Ele é um guru espiritual, tá super em alta e não pagava verba trabalhista para seus funcionários. Olha, ele foi condenado a 500 mil em ações trabalhistas. Quer ser muito zen, mas não faz o mínimo correto, que é pagar os trabalhadores da empresa dele, gente. E você tem noção, se esse cara foi condenado em 500 mil, você tem noção do lucro da empresa, desse guru? Eles pregam muita humildade, né? Não tô querendo entrar nesse assunto, não. Mas não tô nem falando de gurus em específico, né? Porque existe gente ruim em todas as áreas, né? Aquela pastora mandou matar o marido. Falou que era divorciado e escandalizava a obra de Deus. Mas matar não escandaliza, não. Aquele João de Deus, né? Estuprava os pacientes. Aquele padre, né? Desviou não sei quantos milhões. Então é só para conhecimentos gerais mesmo. Genilson ganha ação de 352 mil na justiça contra o Paraná. Jogador de futebol. Muitas das vezes o contrato, ele não abrange todas as cláusulas. O jogador de futebol, ele tem direito de procurar a justiça do trabalho para processar o time que não cumpriu exatamente as cláusulas do contrato e aquilo virou uma relação de emprego. Então, assim, infinitos, né, gente, casos. Estabilidade de emprego, por exemplo, gestante, quando o funcionário descobre que a gestante está grávida e manda embora, isso é muito normal. Periculosidade, insalubridade, pessoa que trabalha com radiação, pessoa que trabalha em posto de gasolina. Condições desumanas no trabalho, quando não se tem banheiro, quando não se respeita a hora de almoço, hora extra, quando a pessoa te manda embora sem justa causa e não faz seu acerto trabalhista no tempo determinado. Então, assim, infinitos casos de direito de trabalho. Pessoa que morre trabalhando, pessoa que morre indo trabalhar, por exemplo, você pega um ônibus da empresa e a caminho esse ônibus capota, tem direito ao direito trabalhista. Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida em alguma coisa, pode me mandar, porque é muito, muito amplo. Agora, o direito internacional privado. A gente já viu o público lá na outra aula, aula 2, agora a gente vai ver o privado. Finalmente, ao direito internacional privado. Suas normas tratam dos conflitos de legislações estrangeiras. É nessa esfera do direito que vamos encontrar normas que nos ajudam a resolver o conflito que se estabelece, por exemplo, quando duas pessoas casadas, sendo que uma é de um país e outra de outro, resolvem se divorciar. Então, é um conflito. O país A tem uma lei e o país B, que é o Brasil, tem outra. Isso, sim, não é nada que interfira na vida da sociedade, não é nada que interfira, que tenha o Estado no meio. Isso interfere a quem? Eu casei com um americano, isso é entre eu e esse americano. Então, por isso que é regido pelo direito privado. Não interessa a coletividade, interessa a mim e essa pessoa. Isso aqui, gente, é a coisa mais comum que tem.
pessoas casadas em regimes próprios do seu país, depois que aplicar a lei do outro país, do outro, e vira aquela confusão. O direito internacional privado está aí para isso. Exemplos do direito empresarial. Pais que fogem do Brasil para não pagar pensão alimentícia poderão ser localizados e obrigados a quitar os valores mais rapidamente. Quem mandou fugir? Isso também regula pelo direito... gente, ficou aqui, tá? Desconsidera que eu peguei o mesmo slide. Exemplos do direito internacional privado. Desconsidera esse direito empresarial aqui. Tá? Eu errei. A gente está falando sobre direito público-privado. Nesse caso aqui, gente, o que acontece muito, por exemplo, o pai e a mãe moram aqui no Brasil, o pai é estrangeiro, conseguiu a guarda da filha aqui no país. A guarda ficou com a mãe. Ele pega a criança e foge para o exterior. Isso também é regulado pelo direito internacional privado. Justiça brasileira pode incluir em partilha valor de patrimônio no exterior. Outra também, quando vai se divorciar, tem patrimônio no Brasil, em Brasília, e tem um apartamento em Nova York. Como que vai ficar essa separação? Isso quem regula é o direito internacional privado. A proteção internacional dos consumidores. A gente não viu lá no direito consumidor? E quando você compra uma coisa fora do país? Como que você vai resguardar seu direito? Quem resguarda seu direito é o direito internacional privado. Bom, gente, qualquer dúvida vocês podem me mandar. A aula de hoje vai ser mais curtinha, o feriado tá aí. Bom descanso, não deixe de fazer o resumo dessa aula. Pesquise notícias sobre isso. Se tiver alguma dúvida, encontrou uma notícia, não sabe bem se é direito internacional privado, se é direito do trabalho, me manda, não fica com dúvida não, tá bom? Até a próxima aula, bom feriado para vocês.